O episódio anterior termina com Judá se oferecendo para ficar preso no lugar de seu irmão caçula, Benjamim. O capítulo 45 começa com José comovido com as palavras do irmão Judá e, como não queria perder a sua dignidade diante dos criados egípcios, mandou todos saírem da sala, menos seus irmãos. Então José liberou mais de 20 anos de emoção que estava contidas dentro de si. Ele chorou muito forte. Nesse momento, ele se revela a seus irmãos, que obviamente ficaram tão conturbados que não conseguiam sequer responder uma pergunta de José. Percebendo o temor deles, José diz para não temerem e reconhece os planos de Deus em sua vida. Não, José não estava com ódio dos irmãos por terem o vendido. Ele reconheceu a soberania do Senhor em usar até as más ações dos irmãos para cumprir os seus propósitos. Ele enviou José para salvar vidas, salvar o Egito e preparar o caminho para a nação de Israel. Deus é soberano, seus planos não são ditados por ações humanas. O mesmo José que apresentou um plano para salvar o Egito, agora estava apresentando um plano para salvar a sua família. José havia sido vendido, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido tão duros e infiéis, José perdoou e compartilhou a sua prosperidade. Essa é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade mesmo sem merecermos. José pede para buscarem seu pai e toda a família de cada um dos irmãos. O faraó, sabendo disso, ficou muito feliz e ofereceu inclusive recursos para trazer a todos com tranquilidade e segurança. Sendo assim, os irmãos de José partiram e, chegando à casa de Jacó, contaram tudo sobre o irmão e como ele havia se tornado governador de todo o Egito. O pai, já idoso, muito se alegrou e prontamente quis ver o filho. O capítulo 46 nos conta a viagem de Jacó, agora chamado Israel, e toda a sua família para o Egito. Ele para em Berseba e oferece sacrifício a Deus àquele local. O Senhor falou com Jacó através de visões noturnas, para que ele não tenha medo de ir ao Egito. E ainda confirmou a promessa feita a antigas gerações de fazer da linhagem de Abraão, representada por Jacó, uma grande nação. Olha aí, Deus não se esquece de suas promessas. Fique firme. Agora encorajado pelo Senhor, Jacó segue viagem de mais de 320 quilômetros até o Egito. Sem contar Jacó e suas 4 mulheres, a lista dos que viajaram com o pai ao Egito tem 71 nomes. Os números 66 e 70 são debatidos. O total de 66 pode estar baseado no fato de Diná, a filha de Jacó, não ter sido incluída. E Onã morreram antes de irem para o Egito. Manassés e Efraim nasceram no Egito, então não conta também. Enquanto o grupo seguia viagem para Gósen, Jacó manda Judá à frente para os preparativos. José viajou de carruagem até Gósen, para um encontro que trouxe grande satisfação. José abraçou seu pai e chorou. Que emocionante, não é? Depois de tantos anos, o pai achando que o filho estava morto e o filho sem ter notícias do seu pai. Agora estão juntos. Jacó permaneceu por 17 anos no Egito, ao lado de seu filho tão amado. José antecipou as tensões que poderiam haver pelas diferenças culturais entre egípcios e hebreus. José bolou um plano e informou os seus parentes, para que assim pudessem viver naquela terra. Os irmãos de José eram pastores de ovelha, e essa ocupação era uma abominação para os egípcios. Por isso José pede ao faraó que ocupem as terras de Gósen. No capítulo 47, José foi contar a Faraó sobre a chegada de seu pai e irmãos. Ele levou consigo 5 de seus irmãos para apresentar a Faraó, que perguntou sobre a ocupação deles, provavelmente para se certificar que os imigrantes fariam alguma contribuição para a sociedade egípcia e não representam qualquer ameaça. Depois disso, José apresenta seu pai a Faraó e, claro, Jacó não poderia deixar de abençoá-lo. O Faraó deu a melhor terra do Egito para a família de José. A terra Ramsés é um nome alternativo para Gósen. Como Deus havia revelado a José, a fome foi realmente muito severa. Nem o Egito e nem Canaã poderiam produzir mantimentos.
Porém, por causa do sábio planejamento que Deus havia dado a José, as pessoas ainda poderiam comprar grãos que ele havia armazenado e assim sobreviverem. Mas como a fome se agravava cada vez mais, todo o povo gastou seu dinheiro com os mantimentos. Sendo assim, passaram a oferecer seus rebanhos como troca por comida. Porém, chegou um momento em que seus recursos se esgotaram. Então passaram a trocar em suas terras e a se venderem como escravos em troca de alimentos. A escravidão era uma prática universal na região, porém era sempre temporária e poderia ser encerrada quando a dívida estivesse paga. José aceitou a proposta deles. Assim, Faraó passou a possuir todas as terras do Egito. Mas as pessoas continuariam trabalhando em seus antigos campos. O requisito era entregar 1/5 da sua produção a Faraó. As políticas de José produziam uma estabilidade social, tal que elas permaneceram em vigor centenas de anos depois. Por um lado, os egípcios perdiam seus bens. Por outro lado, os israelitas prosperavam naquelas terras. Quando Jacó percebeu que estava prestes a morrer, fez José jurar que não iria enterrá-lo no Egito, e sim na terra prometida com seus pais, próximo a Hebrom, na caverna de Macpela. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixe de ler esses capítulos para ter ainda mais detalhes da história. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.